nós vamos retomar nosso livro de Hebreus, irmãos. Nós estamos meditando nele. Esse bom tempo que tem sido empregado aqui, acredito. E hoje nós vamos dar sequência lá no capítulo 12. Eu acho que fazem 2 semanas, né, que nós não pegamos em Hebreus. Em razão da viagem, a gente andou mudando um pouquinho a rotina, mas ainda pretendo concluir esse estudo esse ano, né? Estamos no finalzinho, não tem tanta coisa assim para ver aí. Nós vimos, por último, no início do capítulo 12, então só para a gente entender bem aquilo que... Para pegar o fio da meada, né, como a gente disse, para dar sequência, quando a gente faz assim uma série de estudos ou meditações na palavra de Deus, sequenciais em um livro, é importante que a gente sempre lembre do que vem sendo dito. Então nós vemos, primeiro, toda aquela explanação do autor, demonstrando a doutrina, a grande doutrina da supremacia de Cristo, a importância dele. Cristo superior à lei, a Moisés, aos anjos, tudo. Mostrando que o Senhor Jesus é aquela pessoa essencial. Ele realmente é o Cristo. Ou seja, vamos lembrar que Cristo, eu sempre digo, não é sobrenome de Jesus, é um título que significa o ungido, o escolhido, o enviado de Deus para a finalidade suprema, maravilhosa de salvar os pecadores, de resgatar pecadores para Deus. Bom, em seguida a isso tudo, essa longa explanação, é longa, mas não é chata, né? Por quê? Ele vai mostrando coisas maravilhosas a respeito disso. Quando a gente se alonga muito em um assunto e fica martelando sempre na mesma coisa, geralmente o assunto se torna enfadonho, né? Cansativo. Mas o autor de Hebreus aqui vai, inspirado por Deus, ele vai revelando e vai descortinando um cenário maravilhoso para nós a respeito da pessoa de Jesus. Para o crente, quanto mais ele conhecer de Jesus, quanto mais ele enxergar a plenitude de Cristo, mais satisfeito ele fica. Amém? Porque nós vamos enxergando mais motivos de louvar a Ele e mais motivos de viver uma vida digna daquilo que Ele fez. Então é aí que nós chegamos justamente nesse ponto que desde o capítulo 10 se torna extremamente prático. Porque, em conclusão, todas essas coisas que o livro de Hebreus revela a respeito de Jesus, sempre com uma base sólida nos escritos do Antigo Testamento, a gente nem comenta item por item, mas é raro aqui você passar 2 ou 3 versículos de Hebreus que ele não esteja se referindo a alguma passagem específica do Antigo Testamento. Ele demonstra que Jesus estava lá no Antigo Testamento, ele é revelado lá. E talvez nós não enxergássemos com tanta clareza, mas agora sim, com a vinda dele, na plenitude dos tempos, né, Deus falou a nós como ele abre o livro nos últimos tempos, depois de ter falado através dos profetas e de muitas maneiras, ele nos fala pelo Filho. Agora sim, com a vinda do Filho Jesus, nós temos tudo revelado. E
Isso nos traz essa questão prática de demonstrar que muitos, já no passado, entendendo os propósitos de Deus, viveram uma vida de fé. E uma fé prática. Então, ele toma todos aqueles exemplos do capítulo 11, que nós vimos praticamente ponto a ponto aqui. E aí ele passa a nos mostrar como nós devemos ser movidos por esses exemplos todos que ele chama de uma nuvem tão grande de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é essa quantidade imensa de pessoas que viveram na fé. E nós somos incentivados a viver da mesma maneira. E nós sabemos que a fé ela é essencial na nossa luta nesse mundo aqui. Nós vivemos em um mundo repleto de pecado, não é verdade? Mas o pecado não está só em volta. O pecado está aqui dentro também. Por quê? Apesar de termos uma nova natureza em Cristo, nós ainda temos uma natureza adâmica, uma natureza carnal. É aquela que sempre puxa a gente para o pecado. Então nós temos essa luta. E é por isso que ele diz aqui no começo do capítulo 12, no versículo 2, olhando para Jesus. Desculpem, vamos ver o versículo 1 também, para ficar mais claro. Ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então ele mostra aqui, eu vou ressaltar uma coisa que nós dissemos nesses estudos passados, né? Apesar de a gente ter esses exemplos, essa nuvem de testemunhas, nós somos chamados a olhar não para eles, mas olhar para quem eles olharam, que é Cristo. Olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, é nele que nós nos firmamos nessa luta contra o pecado. Nesse que fez essa obra de redenção lá na cruz. Esse que deixou sua glória e padeceu por nós, se humilhou por nós, que morreu na cruz por nós e que ressuscitou por nós, para nos dar a certeza de esperança. Aquela mesma esperança que lá no capítulo 11 ele falou, aqueles outros servos de Deus tiveram. Abraão e tantos outros que viveram aqui, sem terem recebido nessa vida as promessas. Eles sabiam que, na verdade, Deus tinha promessas para o futuro, promessas que eram relativas às coisas eternas. Eles não se ativeram aquelas coisas dessa vida. Embora Deus tenha abençoado eles em muitas coisas nessa vida aqui, mas eles sabiam que o principal estava lá na frente. Então, foi uma das características que a gente viu da fé, né? A fé nos faz enxergar longe, lá na frente. Nós não andamos olhando aqui para o umbigo, não. Para a ponta dos pés. Nós olhamos lá na frente. Porque as grandes bênçãos estão reservadas para nós lá no futuro. O que Deus dá aqui para nós é fichinha. Isso aí já é lucro. A graça de Deus já nos basta. Mas, então, olhando para Cristo, é que nós vamos encontrar forças para deixar esses embaraços e o pecado
que tão de perto nos rodeia. Então ele passa a discorrer a respeito disso. No trecho que nós vimos no começo aqui do capítulo, até o versículo 10, na verdade, 10 não, nós fomos um pouquinho até o 11, se não me engano. Nós vimos a questão da correção de Deus. Deus nos trata como Pai, Ele nos ama, e justamente porque Ele nos ama, Ele nos corrige, sempre que preciso. E Ele diz, não desfaleçais em vossos ânimos, não desanimem. Porque se você sofre a correção de Deus, isso é bom sinal. Amém? Porque se você peca e não sofre a correção, isso é um forte indício de que você não é filho dele. Deus não corrige filho dos outros. Né? Filho do diabo. Ele corrige os seus filhos. Ele corrige seus filhos com amor porque ele quer o nosso bem. E nós não devemos desanimar porque somos corrigidos, apesar de que toda correção no tempo presente não é, né, naquele momento, não é agradável. Então a gente viu isso. Ninguém gosta de ser corrigido. Então, a partindo disso é que nós vamos ainda ver algumas coisas mais. O livro continua falando, a palavra de Deus aqui continua falando para nós sobre a nossa luta contra o pecado, irmãos. Contra o pecado, contra os embaraços dessa vida. Né? Nós precisamos ser corrigidos por Deus, volta e meia, mas ele diz aqui no versículo 10, nós vamos retomar de onde nós paramos, tá? Porque aqueles, na verdade, falando sobre os nossos pais terrenos, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, Deus, como nosso Pai Celestial, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Tá? Então aqui está o ponto central da questão, irmãos. Nunca nós devemos desanimar diante da correção de Deus. Ele vai falar sobre isso nesse trecho um pouquinho mais detalhadamente. Por quê? Se Deus nos corrige, ele tem um propósito supremo maravilhoso, que é a nossa santidade. Ele quer que nós sejamos santos como ele é santo. Que nós sejamos participantes da sua santidade. Versículo 11 diz, e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo. Não parece ser motivo de nós nos alegrarmos, né? Não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E aqui nós entramos no nosso assunto de hoje. De verdade. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção,
foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Depois ele vai falar mais alguma coisa, mas como eu achei que o assunto iria se estender muito, eu resolvi hoje a gente ir só até esse ponto aqui. Mas ele vai explicar um pouquinho melhor essa questão depois, tá bom? Mas, irmãos, a nossa questão aqui é essa. Nós estamos numa luta contra o pecado. É incessante. E não adianta a gente negligenciar isso. Todo o tempo que nós vivermos aqui, nós vamos estar nessa luta contra o pecado. Tá? O jovem luta contra o pecado, o adulto luta contra o pecado, o velho luta contra o pecado. Não é porque, não, agora está velho, não tem mais, não sofre mais tentações. Isso não existe, tá bom? É uma série de pecados, e muito pelo contrário, alguns quando ficam mais velhos, ficam mais pecadores do que antes, mais propensos para o pecado. E tem uma frase que usam por aí, os canalhas também envelhecem. Então, a gente tem aquela tendência de pensar, o velhinho, né? O velhinho bonzinho. Então, olha, se ele foi, né, usando esse termo aí, um canalha jovem, ele envelheceu desse jeito, sem arrependimento, ele se tornou um canalha, né? Pior ainda, porque ele só ficou mais experiente e para fazer aquilo que não deve, né? Fazer o mal. E talvez mais rebelde, né? Mais endurecido. O pecado tem um problema, né? Mais um problema dele, aliás. É que quando a gente não se emenda logo, o que vai acontecendo é que nós vamos ficando cauterizados. E isso é um problema até para o crente mesmo. Se Deus te corrige e você não se emenda, e ele te corrige, e você vai ficando, parece que com o casco duro. De certa forma, ele fala sobre isso aqui também. Nós já vamos falar sobre isso. Mas, irmãos, qual é a exortação da palavra de Deus para nós? Se nós nos vemos em pecado e Deus nos corrige, nos repreende de alguma maneira, o que nós temos que fazer? Não adianta a gente desanimar, desfalecer. É natural que o crente fique abatido quando ele percebe suas próprias fraquezas. É até bom que a gente tenha um certo abatimento. Nós não podemos ficar indiferentes a isso. Tá certo? Isso vai ser um péssimo sinal. Mas, por outro lado, também o nosso abatimento não pode ser daquele jeito que faz com que a gente tenha a sensação de desistir, desanimar. Eu não sirvo para nada mesmo, né? A gente se deixar abater. Qual é a ordem da palavra de Deus? Olha, a palavra de Deus nos anima. Né? Versículo 12: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele diz, levante. O crente que está abatido, Deus tocou na sua ferida, seja de que maneira for, talvez por uma palavra, talvez por coisas que ele fez na sua vida, não se entregue, não se deixe abater ao ponto de você esmorecer. Não desfaleçais em vossos ânimos. Mas a ordem é levante. As mãos cansadas. Na verdade, aqui, irmãos, é uma referência a Isaías, né? 35:3. Lá aparece um pouquinho diferente, mas vamos dar uma olhadinha lá. Só os termos é que mudam um pouquinho.
Pois eu digo, às vezes a gente nem percebe que ele está fazendo alguma referência ao Antigo Testamento. Olha aqui, Isaías 35:3, na minha versão, diz: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Né? As mãos fracas, ou aqui nós temos na nossa tradução no Novo Testamento como mãos cansadas. E os joelhos trementes aqui em Isaías aparecem como joelhos desconjuntados em Hebreus. Mas a referência é clara a isso. E o que acontece? Aqui em Isaías, ele estava falando sobre a vinda de Cristo, depois das repreensões do profeta à nação de Israel. Ele faz promessas de tempos de glória com Cristo. Ele demonstra que Israel, né, falando como um todo, vai ser restaurado. De um tempo em que Israel vai verdadeiramente servir ao Senhor. Então, gloriem-se nisso. Animem-se nisso. E o objetivo é esse, irmãos. Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados levante-se e vá glorificar o Senhor. O crente, mas eu pequei. Vou ficar o quê? Fazendo o quê aqui? Lamentando agora? Não, levante, vá glorificar o Senhor. Os joelhos desconjuntados, né? Se firme neles. Vai firme. Se esforce. Não desfaleça. Não desanime. Já pensaram se Davi, quando foi repreendido por Natã, ele tivesse ido para o quarto lá, ficado lá chorando, se trancar, pular da janela do palácio, né? Desgostoso, como Judas ficou? Não é essa a atitude do crente. Para mim tudo acabou. Não. Deus está me corrigindo. Eu tenho que lamentar, sim. Mas eu tenho que me reerguer, clamar pela misericórdia de Deus, e só através disso eu vou me levantar e vou servir a Deus, eu vou glorificar a Ele de novo. Porque se a minha vida tem sido vivida em pecado, eu não estou glorificando a Deus como deveria. Não estou glorificando o Senhor Jesus. O pecado é sempre um problema sério na nossa vida, irmãos, e a luta contra ele não é fácil. Mas nós temos que fazer o quê? Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nos firmarmos, nos agarrarmos a ele, a nossa fé nele, e assim nós sermos levados adiante. Mas não é levantar e seguir de qualquer maneira. Olha só, versículo 13 complementa aqui o ensino. E fazei o quê? Veredas direitas para os vossos pés. Caminho reto. Isso aqui é uma maneira poética de falar. Corrija seu caminho, corrija a sua vida. Não é só levantar e continuar do jeito que você estava. Como se nada tivesse acontecido. Amém? Não é isso, né? Não é continuar do mesmo jeito. É levante, se restabeleça, mas faça a partir de agora caminhos direitos, veredas direitas para os vossos pés. É o que se espera de alguém repreendido e que se arrepende de verdade. E logo em seguida,
justamente é que nós vamos ver que ele volta a falar sobre santificação, né? Mas aqui, o versículo 13, então, por inteiro, diz: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Ou seja, está dizendo aqui, coloque-se em ordem, corrija o seu caminho. Por quê? Para que você não continue. Se você estava mancando, e aqui é uma figura de linguagem para dizer que você estava pecando, né? A gente até usa uma expressão, né, meio que na gíria, aí, quando alguém falha com alguém, tem uma expressão que a gente usa: você deu uma mancada, né? Você mancou comigo, hein? Mancar tem uma representação, assim, né, na linguagem, de falha. Nós não estamos andando como deveria, nós estamos andando direito. E ele está falando isso aqui num sentido espiritual. Se você não estava andando direito, se reerga, se firme e faça o caminho direito. Ande reto, ande direito. Para que você não continue mancando e que acabe se desviando inteiramente. O propósito de Deus, quando Ele nos corrige, é que nós sejamos sarados. O propósito de Deus é nos corrigir, não para nos fazer mal, mas é para nos fazer bem. Sempre a correção de Deus é para nos fazer bem. Para que eu e você sejamos sarados, curados espiritualmente. Porque o pecado é uma doença, sabia? É a doença que atinge a nossa alma e afeta o nosso corpo. Muitas vezes nós sofremos males, doença física, que são consequência do pecado. Não estou falando que toda doença seja, se você está doente, nós temos irmãos aí que estão gripados, é pecado, irmão. Não é isso não, tá? Mas existem certas doenças que vêm sobre nós em consequência do pecado. A gente vê os vícios trazem doenças, né? Mas o pecado em si traz doenças que afetam toda a saúde do nosso corpo. Tem gente que entra, de novo, né, fazer ressalvas. Nem todo caso de depressão é por conta do pecado. Mas existem muitos casos de depressão que são consequência do pecado na vida de alguém. Tá? E a depressão gera uma série de outros problemas. Certo? Então, só estou dando assim como exemplos. Mas o grande problema é a doença que afeta a nossa alma. O pecado. Se a gente tiver que ter doenças aqui, né? Até câncer, muitas vezes é consequência de problemas assim, viu? Isso aí, cientificamente, estou falando, não é... Estou falando aqui da minha própria cabeça, não. Os conflitos íntimos nossos, às vezes, nos afetam tanto que produzem degenerações no nosso organismo. Mas, falando, né, nos atendo à questão do pecado na nossa vida, aqui ele diz que nós devemos nos levantar, corrigir nosso caminho e não continuar daquele jeito para que nós não nos desviemos inteiramente.
Eu achei interessante essa colocação que ele faz, porque quem começa a andar errado, olha, o caminho reto é aqui. Você começa a sair aqui. Tá pertinho, né? Mas eles vão seguindo. Agora já não está mais tão perto, né? E você vai. Quanto mais. Se não corrigir a rota aqui logo, logo vai estar bem longe. Isso é o que acontece quando alguém não corrige seu caminho, não corrige sua rota. Ele se perde. Ele vai longe. Ele se desvia inteiramente. Ele não está a alguns centímetros fora do alvo. Se ele continua daquele jeito, ele vai ficando cada vez mais longe. Estou falando isso no sentido, irmãos, de que nós precisamos estar atentos, porque às vezes a gente considera um pecado, talvez sem muita importância, algum problema. Nós falamos lá no começo, às vezes até coisas que em si não são pecados, aquelas coisas, os embaraços dessa vida. Lembram quando a gente falou sobre isso? O embaraço. Bom, em si aquilo não é pecado, mas se torna um embaraço para a nossa vida que vai acabar se consumando em pecado. E nós temos que fugir dessas coisas, diz lá o versículo 1. Deixemos todo o embaraço e o pecado. Essas coisas, se nós não consideramos a seriedade delas e não corrigimos enquanto elas são pequenas, elas vão se tornando mais graves na nossa vida. Um mal traz outro mal. Existe uma igreja, né? Eu nem sei se dá para chamar de igreja hoje. Ela já virou uma franquia, né? Era uma igreja batista e hoje ela, para nós batistas tradicionais, ela é um motivo de vergonha para o nome. No mundo aí ela é até louvada às vezes, né, por alguns. Mas eu estava comentando no carro ainda, essa semana assisti um videozinho de um culto, um pedacinho de um culto deles nos anos, acho que 80 ou 90, não sei. Então, um bom tempo atrás. E era muito parecido com o que a gente tem visto algumas igrejas próximas nossas aí, tradicionais, que estão fazendo hoje. Eu fiquei pensando, fiquei preocupado. Será que essas igrejas que estão assim hoje vão estar como... estou falando da Lagoinha, vai, para tratar claramente. Será que daqui uns 10, 20 anos vai estar como a Lagoinha? Começa assim, irmãos. Começa coisas pequenas tal, e vai se desviando, desviando. Igrejas, crentes, individuais. Acontece a mesma coisa. Se é corrigido e não se restabelece, não restaura logo o caminho, ela vai se desviar cada vez mais, e até que se desvie inteiramente. Aqui nós temos também uma igreja que antes foi batista, agora já não tem nem nome batista, porque eles abriram para tudo. Eles querem aceitar um monte de coisa. E vão se desviando cada vez mais. O uso do nome é o de menos. É até preferível quando se desvia da doutrina que nem use o nome mesmo. É melhor. Assim como é melhor alguém que se desvia inteiramente que nem diga, eu fui crente ou eu sou crente.
mas alguns insistem em dizer, né? Eu sou um cristão, mas não age como tal. Por quê? O cristão, ele ouve a palavra de Deus. E ele faz isso aqui. Deus corrige e ele atenta. Ele ergue as mãos cansadas, ele coloca os joelhos trementes, desconjuntados dele, se firma neles e vai fazer caminhos direitos. Versículo 14, nós temos aqui uma ordem: siga a paz com todos, né? Não busque conflitos, e o mais importante aqui é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É para isso que o Senhor nos corrige, como nós vimos antes. Ele visa a nossa santificação. Ele quer a nossa santificação diária, irmãos. E ela é necessária para nós estarmos diante dele, para estarmos em comunhão com ele, para nós estarmos até nas nossas orações sentindo Deus perto. O crente em pecado, Deus está longe, a oração dele, aquele negócio, a oração parece que não passa do teto. A ordem é: evite o pecado, fuja dele. Busque, siga a santificação. Esse é o nosso caminho. Separação do mundo. Não é separação que a gente não vai ter contato com as pessoas. Eu não vou mais estudar, eu não vou trabalhar, não vou conviver com as pessoas, né? Com ninguém, não vou ter contato com as pessoas. Não é isso. É a separação das coisas, do modo de vida do mundo. Eu vou estar entre as pessoas, mas eu vou estar servindo ao Senhor. Eu vou estar vivendo ali como um verdadeiro filho de Deus. Servindo a Deus. Sendo, como diz o versículo 10, o final, participante da santidade dele. Então, versículo 15, ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Novamente aqui, irmãos, nesse versículo 15, quando ele fala que tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ele faz uma referência ao Antigo Testamento. Tá? Vamos ver a situação aqui. Deuteronômio 29. Lá na lei, em Deuteronômio, versículo 18, Deuteronômio 29, versículo 18. Ele diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir os deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. Aqui amargura, né? A raiz de amargura. Essa raiz que dê veneno e fel. Então, a referência dele é clara a esse versículo aqui. Que não haja ninguém que se desvie do Senhor. Então, quando ele diz aqui, no nosso versículo 15, ninguém se prive da graça de Deus, é nesse sentido de que ninguém se desvie
da fé, que ninguém deixe a Deus, produzindo raiz de amargura, ou essa raiz que dá veneno e fel. Veneno faz mal. Quando alguém se deixa levar por essas coisas, essa pessoa se torna um problema para ela mesma e para outros ao redor. Ainda o versículo 19 aqui de Deuteronômio diz: e aconteça que alguém, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedeira. Então, justamente ele está dizendo aqui que não aconteça entre vocês que alguém deixe o Senhor, vá servir aos deuses e se abençoe no seu próprio coração. Diga: está tudo bem comigo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do seu próprio coração. É assim que acontece quando alguém passa por essa situação descrita em Hebreus 12:15. Ele se priva da graça de Deus, ele mesmo, deixando a graça, se afastando de Deus, e o fim aqui é de evitar que a raiz de amargura brotando o perturbe. Ele fica, em vez de submisso a Deus, ele fica amargurado contra Deus. Ele fica amargurado: não, eu não estou errado. Eu vou seguir meu caminho, tudo vai ficar bem, do jeito que eu estou. Aquele teimoso, aquele rebelde, né? E, como disse, isso vai ser um problema para ele mesmo e vai ser um problema, possivelmente, para outros também, porque o autor de Hebreus aqui lembra: por essa raiz de amargura, outros também podem ser contaminados. Isso deve ser evitado. É um problema real que nós vemos acontecer nas igrejas, irmãos. De pessoas, olha, eu já lidei com situações assim algumas vezes e acompanhei, ainda antes, quando eu não era o pastor da igreja, né, eu acompanhei pastores nossos lidando com esse tipo de situação. A igreja enxergando, tendo que corrigir algum irmão, repreender, Deus repreendendo aquele irmão, aquele membro da igreja, e em vez de ele se colocar submisso a Deus e endireitar seus passos buscando a santidade, o que ele faz? Ele transforma aquilo em raiz de amargura e continua, insiste em andar errado. E pior do que isso, ele ainda se torna um problema que busca lançar tropeço para outros. Porque ele é tão orgulhoso que ele não quer assumir que ele esteja errado, ele sempre quer mostrar que outros estão errados. Então, talvez você já tenha ouvido aquela frase, né? Pessoas rebeldes: eu era membro de tal igreja, mas o pastor tal me expulsou. Como se pastor expulsasse alguém da igreja. Como é que a igreja trata a disciplina? Os casos são apresentados, a igreja trata daquilo. Né? Não é o pastor, é a igreja. Numa igreja séria é assim que é feito, biblicamente. Quando é necessário, mas antes de ser desligado
aquele membro ele é repreendido, ele é ensinado, ele é exortado. Mas quando alguém está determinado a permanecer no pecado, ele se amargura contra a correção. Ele não aceita bem, nem no presente momento e nem depois, e ele insiste em continuar do jeito que ele está e ainda procura disseminar esse veneno, que diz lá em Deuteronômio, a outros também. Então, uma situação bem delicada, irmãos. O autor de Hebreus aqui, acho que faz a gente enxergar que o pecado é um problema grave, nós temos que lidar com ele com cuidado e com seriedade. Quando Deus corrige a igreja, corrige o crente, a gente tem que atentar para isso. E tomara que a gente atente sempre para a correção quando ela vem ainda, quando Deus está falando para nós pela sua palavra. Que Ele não tenha que agir sobre nós. Porque aí a coisa fica pior, né? Fica mais difícil. Mas voltando aqui no texto de Hebreus, dando sequência, no versículo 16, então, falando ainda sobre o pecado, ele fala: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Então, antes aqui, ele já tratou da questão de nós buscarmos a santidade, seguir a paz com todos, a santidade, a santificação. E, como a gente vê na referência que ele faz a Deuteronômio, está ligado até a idolatria. Mas aqui ele fala de outro pecado que é abominável ao Senhor, né? A fornicação. Ninguém seja fornicador ou profano. Fornicação e o que é alguém profano? Bom, vamos falar sobre essas duas coisas aqui brevemente. A fornicação, irmãos, essa palavra na Bíblia, ela implica tudo que é relativo à promiscuidade, tudo aquilo que afeta a área sexual. Então, o adultério, a pornografia, a obscenidade. Então, notem, nós temos que ter distância dessas coisas. Pornografia não vem só de coisas estritamente pornográficas. Presta atenção, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente assiste. É internet, é cinema, é televisão. A promiscuidade está sendo assim, difundida tão livremente. A gente tem que se poupar dessas coisas. Por quê? Essas coisas alimentam. Muitas vezes o que a gente vê e ouve alimentam coisas más na nossa mente. E isso afeta o nosso comportamento também, o nosso pensamento e o nosso comportamento. Então, ninguém seja fornicador, ninguém seja promíscuo, ninguém seja obsceno, ninguém faça uso de filmes, literaturas, de novelas, televisão, pornografia. Não permita que essas coisas alimentem a sua mente, porque isso leva a todo tipo de pensamento impuro. O sexo foi uma coisa estabelecida por Deus de uma maneira tão santa. A gente não consegue, às vezes dá até vergonha de falar a palavra sexo. Por quê? Porque sempre, na nossa cultura do mundo, a gente pensa nisso como uma coisa imunda. Não é verdade? Então, até muitas igrejas nem se profere essa palavra. Mas, irmãos, Deus criou isso para o âmbito do casamento como uma coisa santa. E a gente sabe, pela palavra de Deus, o casamento tem uma relação, né, com o que Deus até usa o casamento para
correlacionar a relação dele conosco, com seu povo. Uma união santa. Fazer-se um só. Mas o mundo torna isso, né, fazendo o mau emprego, e coloca até na nossa mente sempre uma coisa imunda, porque é colocado de uma maneira impura, distorcida. É nojento pensar o que o homem, né, o que o ser humano faz, distorcendo alguma coisa que Deus criou para ser tão sagrada. O casamento é sagrado. Vamos lembrar que a primeira instituição de Deus foi o casamento. Mas o homem, pelo pecado, tende a perverter as coisas de Deus. Então, aqui nós temos uma exortação. Não seja nunca fornicador. Não se envolva com essas coisas. Não permita que a sua mente seja alimentada por coisas que vão te levar a pensamentos e atitudes ruins. Já basta a natureza pecaminosa que nós temos em nós mesmos. Não alimente o Adão que existe em você. Amém? Não alimente o Adão. Alimente o Espírito. Alimente o Cristo que habita em você. Não o Adão. Mas ele diz também que nós, na nossa luta contra o pecado, não devemos ser profanos como Esaú. Existe um questionamento a respeito da pessoa de Esaú. Alguns colocam assim: Jacó é salvo, Esaú não. A Bíblia não fala isso. Mesmo quando Paulo fala sobre eleição lá em Romanos 8, ele está falando num termo de que Deus escolheu Jacó para ser aquela descendência prometida para Deus. Não está falando que Esaú era um perdido condenado ao inferno. Não tem lugar nenhum, nem afirmando que ele era salvo ou não. Mas o que nós vemos na pessoa de Esaú foi um profundo desprezo pelas coisas de Deus. Será que os crentes também não desprezam as coisas santas? Irmão, irmã, será que você já não agiu como Esaú? Trocando coisas que Deus ofereceu para você por um prato de lentilha? O prato de lentilha aqui representando alguma coisa, o teu bem-estar material, tua satisfação imediata. Vamos lembrar toda aquela situação? O Esaú chegou lá com fome, uma fome de leão, saiu para caçar, não pegou nada, voltou com fome. Tudo que ele visou naquele momento foi: eu quero comer. A satisfação daquilo que ele tinha como a necessidade imediata dele. E ele trocou aquilo por uma coisa sagrada, o direito de ser o herdeiro das promessas de Deus, como o legítimo representante de Abraão, Isaque, né? Seria Abraão, Isaque e Esaú. Mas ele mudou tudo, Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Ele topou trocar. Ele falou: isso não é importante para mim agora, o que importa é o agora. Eu preciso desse prato de lentilha. Ele foi profano, porque ele deu mais valor para as coisas materiais, desprezando as coisas de Deus. Então nós somos exortados aqui também a tomarmos cuidado para não agir como Esaú. Tem 1000 maneiras de a gente fazer a mesma coisa que ele. Nosso desprezo aos ensinos, a palavra de Deus, nosso desprezo à Bíblia, nosso desprezo à igreja, revelam o nosso desprezo a Jesus Cristo, nosso desprezo a Deus. O homem profano, ele não dá importância para as coisas de Deus, e ele não vai dar importância também para as exortações de Deus.
O Esaú é o grande exemplo de alguém que incorreu nesse grave erro, e ele sofreu as consequências disso. Ele se arrependeu, ele percebeu que tinha feito uma tremenda bobagem, sim. Chorou, clamou: Pai, será que o Senhor não tem uma bênção para mim também? E a bênção que veio de Isaac não foi aquela bênção que ele esperava, porque não tinha, como diz aqui, não havia mais lugar de arrependimento. Você fez a escolha errada, você teve uma escolha profana, você vai colher as consequências disso. E ele colheu. Trocar as coisas de Deus sem pensar duas vezes. É isso que faz a gente ser profano. Não pensa duas vezes. Satisfação imediata é o que eu quero. As minhas necessidades. Nunca, né? Confiar em Deus. O Esaú, ele não parou para pensar: eu sou o escolhido de Deus. Eu não vou morrer de fome. Deus não vai me deixar morrer de fome. Aliás, se a gente pensar, eu já me questionei isso. Será que tinha que ser ali? Se ele fosse para a casa do pai dele, será que estava tão longe assim? Será que a mãe dele negaria um prato de comida para ele? Não, mas tinha que ser agora. Cuidado, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado. A atitude dele custou muito caro. Tá? Então, são aspectos que nós vamos vendo aqui, que nós temos que lidar realmente contra o pecado, a impureza que nos rodeia, que alimentam coisas que nós já temos em nós mesmos. A nossa natureza carnal, nós precisamos tomar cuidado para que ela não seja inflamada. Ao contrário, nós temos que nos voltar para as coisas de Deus, para as coisas santas e buscar uma vida santa. O profano é aquele que dá prioridade para as coisas materiais. A gente já é tentado muito por isso, irmãos, porque o mundo puxa a gente para isso todo dia. Você tem que trabalhar todo dia. Você tem, né? Os jovens, eles têm que ir para a escola todo dia. E tem que ir mesmo. Eles vão enfrentar lá um ambiente hostil à fé. A gente conversa com os juniores aqui, a gente faz um contraste entre o que a Bíblia ensina e o que muitas vezes estão aprendendo lá. Né? O que aprendem com os professores, o que aprendem com os colegas, o ambiente. E a gente, na nossa convivência com o mundo. Aliás, a gente tem dois tipos de convivência agora, né? A pessoal, direta, e a virtual. A gente está convivendo com o mundo na internet lá, a gente está interagindo com as pessoas, nós estamos convivendo com elas. De que maneira? O que mais vem para você? Esse mundo é tão terrível, irmãos, que você às vezes está assistindo lá, tem aquelas inserções, né, de coisa paga. Você está assistindo ali uma pregação, já aconteceu isso com você? E entra um anúncio bem nada a ver. Entra ali no meio um anúncio de alguma coisa bem voltada aqui para pornografia, para... De graça, assim, do nada aparece. Nós somos cercados por coisas assim. Se nós não entendermos e não lutarmos para buscar a santidade, nós vamos sucumbir, nós vamos naufragar.
Nós precisamos tomar cuidado, porque todo o mundo sempre puxa a gente para o profano, para tudo que é avesso a Deus. E a nossa natureza carnal tem uma tendência para isso. Nós temos que nos ater à nossa condição com Deus, olhar para Cristo, buscar isso, buscar a santidade. Se nós estivermos manquejando, nós temos que endireitar nossos joelhos, erguer as mãos cansadas, levantar, retomar e fazer vereda direita. O crente é chamado, exortado a isso, não desanimar, mas sempre ele se levantar para fazer a vontade de Deus. Amém? Então nós vamos parar aqui, irmãos, porque nos versículos seguintes ele vai falar um pouquinho mais sobre essa nossa relação com Deus em função do pecado, tá? Mas a gente fala sobre isso na próxima ocasião. Vamos fazer uma oração?